Se você quer saber se está havendo manipulação nas urnas eletrônicas das eleições do Brasil, basta confrontar os institutos de pesquisa e saber se existe algum conflito entre o resultado das eleições com os institutos de pesquisa. Por quê? Porque os institutos de pesquisas têm um método científico de descobrir para onde vai a tendência do eleitorado. E, se você tem uma ação que vai interferir no processo da urna eletrônica, e essa interferência é atípica e fora da vontade da maioria do eleitorado, lógico que você vai ter conflito nos resultados das pesquisas de intenção de voto. Então, como nós estamos entrando em ano eleitoral e pesquisas eleitorais começam a pipocar na internet, em alguns lugares, é importante a gente abordar isso até para você entender a ação que o mesário pianista pode ter nesse conflito entre as pesquisas com o resultado das urnas eletrônicas, tá certo? Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Esse é o vídeo 176 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criado para identificar o que aconteceu no dia 30 de outubro de 2022, no dia 12 de dezembro de 2022, no dia 24 de dezembro de 2022 e no dia 8 de janeiro de 2023, que culminou com as comissões parlamentares de inquéritos que deram ensejo a várias investigações sobre os atentados que foram feitos dentro dos prédios dos 3 poderes da República. Enfim, vamos trabalhar agora dentro dessa questão. Olha, já é o vídeo 176, viu, gente? Se vocês quiserem entender mais sobre o Brasil, tem mais de 175 vídeos aí para trás da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque ainda dá tempo de você ficar a par de tudo que acontece, não ficar um alienado, né? E não ficar aí perdendo tempo com essa pauta de direita, esquerda, comunismo, capitalismo. Tá? A gente quer identificar os fatos e trabalhar em cima de fatos. E aí vamos trabalhar em cima dessa questão dos institutos de pesquisas, né, que virou polêmica já há muito tempo, depois que as urnas eletrônicas começaram a ser usadas no Brasil. Por que eu falo isso? Porque presta bem atenção, gente. Pensa comigo. Se você tem, né, a ação do mesário pianista, que a gente conhece, que já é identificado pelo próprio ministro da Justiça do Tribunal do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, como, né, aquele que usa a sua digital para, né, abrir a urna eletrônica para votar quantas vezes quiser num determinado candidato. Então, baseado nisso, você tem o quê? Você tem um resultado que sai das urnas eletrônicas, que é a intenção do eleitor, que foi lá votar, e a ação do mesário pianista, que quando ele atua, ele cresce em cima daqueles eleitores que não compareceram, ou seja, ele aumenta o voto naquele candidato que ele escolheu como alvo. Por quê? Porque a digital dele abre a urna eletrônica e ele pode fazer esse trabalho votando no lugar daqueles eleitores que não foram votar. Então, como ele tem acesso ao caderno de votação, ele sabe aqueles eleitores que não vieram votar, né? Isso, na parte da tarde, ele começa a elaborar esse seu papel. Então, isso não é uma afirmação só minha, é uma afirmação do ministro Gilmar Mendes, do próprio ministro Flávio Dino, da Justiça, do governo Lula, né, que tem uma fala muito apropriada sobre isso, e o próprio presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que reconhece a resistência do mesário pianista, mas que diz que isso é um problema da pessoa, não é um problema da urna eletrônica. Ora, se quem está na zona eleitoral, na sessão eleitoral, respondendo pelo cuidado da urna eletrônica, é uma pessoa, e essa pessoa faz uso indevido da sua prerrogativa para fazer voto a favor de um candidato específico, quantas vezes ele quiser, absorvendo o voto dos eleitores que não foram, lógico que isso é uma deficiência do processo eleitoral. Mas isso não pode ser questionado, você não pode saber disso. Por quê? Porque se pretende continuar usando esse sistema da urna eletrônica e provavelmente o mesário pianista pode querer continuar atuando nas eleições municipais de 2024. Então vamos abordar esse tema aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá certo? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos aqueles que contribuem com valor, o que puder, tá? Na nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com,
tá certo? E qualquer contribuição que você der, você vai continuar mantendo essa comissão cidadã de inquérito permanente, que é aquilo que nós precisamos para poder avançar, né, e conseguir resolver e pacificar o Brasil. Por quê? Porque não pode mais fazer isso. O eleitor, a maioria do eleitor quer uma coisa e o mesário muda essa ideia e faz com que aconteça outra coisa. Então, é importante a gente discutir isso. E eu, essa semana, né, já tem uma semana que eu tenho tentado me cadastrar no site do TSE, porque vai haver uma audiência pública a respeito de urna eletrônica, de processo eleitoral para 2024, em que as pessoas podem se cadastrar para poder dar opiniões, dar sugestões e fazer comentários. E eu não consigo cadastrar. Eu tento lá, aparece assim, erro no seu processo de cadastro. Erro no seu processo de cadastro. Ou seja, o elemento organizador da Justiça Eleitoral é inacessível ao cidadão comum que queira participar, porque eu não estou conseguindo me inscrever. Tá? Se vocês quiserem se inscrever, tudo bem. Mas imagina eu participando de um debate com o TSE falando sobre isso. Que caos que seria para o TSE ter que ouvir a experiência de um comentarista como eu, que já tem uma experiência ampla de pesquisa no processo eleitoral, que tem argumentos de sobra para derrubar essa tese que eles querem sustentar. E aí eu preciso de você, compartilhando, curtindo, comentando, entendeu? Apoiando o nosso Pix, a nossa Comissão Cidadã de Inquérito. Por quê? Porque essa é a linha de resistência que a sociedade civil encontra para poder avançar, para poder resolver esse problema e trazer de volta o processo democrático na íntegra como ele deve ser, tá certo? Então vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou ler uma matéria que saiu no UOL, tá certo? Vou botar aqui só a parte principal aqui, ó. Boca de urna. Por que não teve a pesquisa após a eleição neste domingo? Então essa matéria que saiu no ano passado, né, sobre a boca de urna, por que não teve? Vamos ler isso aqui para vocês entenderem, entendeu? A expertise, a malandragem, entendeu? Porque os institutos de pesquisa geralmente são patrocinados e feitos por frentes ideológicas, por forças políticas. Então, sempre foi um instrumento de manipulação da vontade popular. Por quê? Porque ele induz a pessoa, né? Quem está na frente das pesquisas é fulano de tal, então eu vou votar no outro pelo voto útil, eu não quero que o outro ganhe. Então, é uma forma de trabalhar, né, induzir o eleitor a votar. Então, toda vez que existem pesquisas eleitorais, tem por trás dela, possivelmente, né, uma força política querendo influenciar o eleitorado. Então, vamos ler isso aqui. Eu vou ler isso aqui para vocês vão ficar muito curiosos sobre isso, entendeu? Ali fala assim, ó, não houve a tradicional divulgação de resultados das pesquisas boca de urna após o encerramento do primeiro turno das eleições de 2022, neste domingo 2. Os levantamentos não foram realizados este ano. Ora, por que não foram realizados o trabalho de boca de urna? Porque é muito evidente que o trabalho de boca de urna é o trabalho mais certo e mais viável de você chegar, né, a margem de intenção de voto do eleitor. Por quê? Porque o eleitor, esse negócio de voto secreto, respeitar o voto secreto, respeitar a privacidade do eleitor. O eleitor, quando vai votar, ele tem uma intenção de fazer com que o candidato dele ganhe. Então, quando aparece um instituto de pesquisa, querendo fazer pesquisa com ele, é claro que ele vai falar, não, fala que o meu candidato é esse. Por quê? Porque ele quer que o candidato dele apareça nas pesquisas. E aí ele declara seu voto. Então, aquele que faz a boca de urna, que faz a pesquisa da boca de urna, ele pergunta, em quem você votou para presidente? Ele vai falar, não, é secreto. Não, ele vai falar, eu votei nesse candidato porque eu quero que ele apareça nessa pesquisa. Entendeu? Então, a coisa mais fácil que tem é você saber quem ganhou, né, quem foi o mais votado, fazendo uma pesquisa de boca de urna, na véspera da votação, ou durante a votação. Você fica ali na sessão, né, um distanciamento bom, a pessoa está saindo, a pessoa está indo, fala assim, em quem você votou? Eu votei em fulano de tal. Em quem você votou? Eu falei no fulano de tal. É claro que ele vai querer declarar o voto. A maioria vai querer declarar o voto, por quê? Porque ele faz questão de dar a subsídios para o Instituto de Pesquisa de que o candidato dele que tem que ganhar. Então, esse negócio de que o voto é secreto, tem que respeitar o voto, o pessoal declara. Inclusive, a Polícia Federal, quando foi fazer uma abordagem em cima de um cidadão, uma brasileira que estava lá nos Estados Unidos, né, perguntou, em quem que você votou para presidente? Entendeu?
A Polícia Federal perguntando para saber como é que eu vou agir com você. Ah, se você votou no Bolsonaro, eu vou agir assim. Ah, se você votou no Lula, eu vou agir assim. Então, é muito curioso isso, né? Então, vamos lá. Vamos voltar ali aqui, ó. A desculpa que eles deram, hein? Porque, olha, você tinha ação do mesário pianista agindo ali de forma violenta nas eleições de 2022. Então, não podia sair a boca de urna. Por quê? Porque se saísse uma pesquisa de boca de urna, ia falar, não, a pesquisa de boca de urna deu Bolsonaro lá na frente. Não, mas as urnas deu outra coisa. Ué, então, os institutos de pesquisa estão doidos? Eles estão errados? A estatística, a ciência política, a ciência matemática não funcionou? O que aconteceu? Né? E aí tem essa coisa da manipulação. E aí vamos ver a desculpa esfarrapada que os institutos deram para dizer que não iam fazer pesquisa de boca de urna nas eleições do ano passado, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês, não vou subir não, mas eu vou ler aqui para vocês terem acesso a essa informação. Não houve a tradicional boca de urna, isso foi publicado no dia 2 de outubro de 2022, tá certo? No dia da eleição, né? Foi no dia 2, primeiro turno, né? Não houve a tradicional divulgação de resultados das pesquisas boca de urna após o encerramento do primeiro turno das eleições de 2022, neste domingo 2. Os levantamentos não foram realizados este ano. A informação foi confirmada por Márcia Cavallari, diretora da IPEC. Até as últimas eleições, o Instituto era conhecido como IBOP. Então, preste atenção. Essa coisa de mudar o nome do Instituto é por quê? Porque queimou tanto esse Instituto IBOP, que é ligado, né, às organizações Globo, de tanto queimar o filme fazendo coisa errada, você vai assim, ó, já estamos desacreditados. Vamos encerrar isso aí, vamos mudar o nome. Aí criou o IPEC. Ah, agora é um outro instituto de pesquisa. Não, você tem que dar credibilidade. Aí o IPEC passa a ser um instituto de pesquisa sério. Por quê? Ah, porque o IBOP já está desacreditado, né? Então, aquela frase assim, ó, isso deu Ibope, isso não vai dar Ibope, né? Então, de tanto aquela coisa ficar, aquele instituto manipular, né, as intenções de votos, tentando influenciar no eleitorado, né, foi caindo no descrédito. Aí, ó, vamos mudar o nome. É aquele negócio da laranja chupada, entendeu? Quando você chupa a laranja e só fica no bagaço, você pega, joga fora e pega outra, entendeu? Mesma coisa eles fazem com o partido político. O cara vai lá, filia no partido político, faz as merda toda, queima a legenda, entendeu? Aí, quer dizer, virou bagaço. O partido político virou bagaço. Aí vão para onde? Vão para outro partido. Aí cria-se um outro partido. Aí vem o Partido União. Quer dizer, aquilo que antes era PSDB, passou para PSB. Aí as siglas vão ficando bagaço, eles vão mudando para outra sigla. Eles jogam o bagaço fora, pegam uma outra legenda. Não, agora é o Partido União. Ah, agora é o Partido Republicano. Não, agora é o Partido Patriótico. Não, agora é o PSDB, é o PCB, é o PCdoB, é o é o PSDC, é o PSL. Então, vai mudando os partidos, entendeu? Eles vão migrando para outros partidos. Agora, os partidos mais antigos aí, por exemplo, que sustentam até hoje, né? Que é o MDB, que era o antigo, o PMDB, né, que depois também desmembrou, ficou PSDB, e agora misturou com PSB. Aí vem essa salada de frutas de letrinhas, entendeu? E aí o eleitor se perde, ele fala, o único partido que você conhece hoje, que é um partido que sempre foi, desde o começo até agora, e tem uma consistência, é o PT. O PT, sim, é um partido, né, que tem capilaridade de militância. Por isso que eu falo para você, é possível sim que a militância do PT ingresse toda no processo eleitoral através daquele programa do mesário voluntário, entendeu? E aí capilariza todo o sistema eleitoral com mesários ideológicos. Porque ele sabe, com a digital dele ali, ele vota, ele entra no eleitor, no voto do eleitor que não foi votar, e muda o voto. E aí você explica, por isso que o PT ganha em todas as eleições. Pode ser. Entendeu? Essa é a tese que nós sustentamos no nosso relatório. Você tem que ter esse relatório. João, eu estou muito desatualizado de política, eu quero aprender com você. Então, gente, está aqui o relatório do mesário pianista, que mostra como é que funciona esse processo eleitoral. Isso já vem desde o início das urnas eletrônicas, tá certo? Então você tem que ter acesso a isso daqui, se você quiser ser um cidadão informado. Você sair fora das duas bolhas, tanto de um lado como do outro. Não,
O capitalismo, o comunismo, eu não vou discutir ideologia, não. Como a China quer ser comunista, que seja, entendeu? A Rússia quer ser, sei lá o que seja, a França quer ser... O que a gente quer ser? A gente quer ser prático. E ser prático é você conhecer como é que o processo funciona, tá certo? Você não se deixar ser manipulado. Então você tem que adquirir esse relatório do mesário pianista, entendeu? E como é que você faz isso? Vou pegar minha bica usada aqui, cadê ela? Ó, você faz o seguinte, isso aqui minha bica está quase acabando, entendeu? Porque a CCI é pobre, a gente não tem esse fundo partidário aí que é bilionário, que vai derramar dinheiro a roda aí, né, nas campanhas. Então tá, você manda um Pix de R$20 para esse e-mail aqui, ó. Você pega esse e-mail, é a chave Pix nossa, tá certo? Está aí abaixo do vídeo 76, jpnoticias@gmail.com é o nosso Gmail. E aí é a nossa chave Pix. Você vai lá, faz um depósito de R$20 a título de colaboração para ajudar a manter a Comissão Cidadã de Inquérito. E você pega esse recibo e envia aqui para o nosso WhatsApp, tá certo? Está aqui o nosso número, 32999618000, esse é o nosso WhatsApp. A gente recebendo o seu Pix, tá certo? O recibo, a gente envia para o seu WhatsApp o relatório para você em forma de PDF. E você vai poder estudar isso aí, ó. Você vai ter uma visão clara. Tem muita gente adquirindo isso, tá? Tem muita gente adquirindo isso e as pessoas estão muito assim, João, agora eu posso dormir sossegado. Pelo menos eu sei como é que eu estou sendo, né, violentado. A pior coisa que tem, cara, é você ficar alheio ao processo. Você, sabe, ficar dormente. Sabe o que é você dormiu em cima do braço? Depois você acorda de madrugada assim e fala, pô, cadê meu braço? Você pega nele e não vê o seu braço. Você está com ele dormente. Então, é uma sensação assim. Você tem que sair dessa dormência. Você tem que conhecer como funciona o processo eleitoral. Eu vejo muito deputado aí brigando, aquela coisa toda, mas eles são... Entendeu? Eles não têm esse domínio que a gente tem aqui. Então vamos continuar avançando. Vou ler para vocês sobre esse artigo aqui para vocês verem a malandragem, entendeu? Desses institutos de pesquisas que tem por trás, né, interesses políticos, né? Então tá, nós falamos aqui da informação confirmada pela Márcia Cavaleri, diretora do IPEC. Até as últimas eleições o Instituto era conhecido como IBOF. Então vamos lá. Uma das explicações de Cavaleri, né, é que a pesquisa boca de urna, que tem um alto custo e grande número de entrevistados, teria uma durabilidade muito pequena nas eleições de 2022. Ora a bola! Duas mentiras, isso é fake news braba, isso aí é manipulação de informação para justificar uma tese que não se confirma. Preste atenção, você vai fazer uma pesquisa de boca de urna, você não tem um custo maior do que uma pesquisa normal. Por quê? Porque você não tem que fazer deslocamento do agente que vai fazer a pesquisa. Ele fica ali, na frente perto de uma zona eleitoral que tem movimento, entendeu? E a pessoa vai passando por ele ali, ele vai perguntando, em quem você votou, em quem você votou. Então é muito fácil. Você não tem que sair andando de casa em casa, parando o pessoal na rua, porque é aquela coisa dispersa. Não, você fica ali naquela muvuca da zona eleitoral, ali perto, e pergunta, olha, essa aqui é uma pesquisa de boca de urna, em quem você votou? Muita gente vai querer falar, e ele está entusiasmado para falar. Eu votei nesse candidato, anota aí na pesquisa que eu quero que apareça na boca de urna, que esse cara aqui é que eu votei. Então, é mais barato, entendeu? E essa coisa de falar, vai ficar pequeno, porque o espaço de tempo da boca de urna, quer dizer, do resultado da pesquisa com o resultado da eleição, que vai ser dada a partir das 17 horas, né, porque agora é urna eletrônica, papapá, aí o Lula fala, né, é o único país do mundo que você consegue saber quem ganhou, né, 2 horas depois. Olha que coisa, que vantagem, né, para você saber quem ganhou. Então vamos entendendo aqui, né, a manipulação da informação para justificar, né? É uma mentira cabeluda, né? Que a gente sabe, uma pessoa que tem 2 neurônios entende que isso aí não tem nenhuma explicação lógica, tá certo? Então vai. Aí ela fala, uma das explicações de Cavallari é que a pesquisa boca de urna, que tem um alto custo e grande número de entrevistados, teria uma durabilidade muito pequena nas eleições de 2022. E continua. Na hora que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgar a primeira parcial, já vai ser uma quantidade de votos muito maior do que qualquer pesquisa de boca de urna que a gente possa fazer, explicou Cavalieri. Mas, ora, lógico que essa pesquisa, que essa resposta é uma resposta muito, muito ordinária, né? O que tem a ver? Você está fazendo a boca de urna, você quer saber se o resultado da boca de urna bate com o resultado das urnas eletrônicas, tá certo? Então, se você faz uma boca de urna que fala, não, Bolsonaro ganhou, aí depois abre as urnas eletrônicas, não, foi o Lula que ganhou, ai, pum. E aí, como é que vai explicar isso?
Está entendendo? Então essa é a razão por que não teve pesquisa de boca de urna durante as eleições de 2022. Porque ia dar uma diferença muito grande. Porque a ação do mesário em cima da abstenção foi fazer diferença. E como você não tem que ficar ali, você tem que ficar ali fazendo pesquisa de boca de urna, você não vai perguntar para o eleitor ausente em quem ele votou. Por quê? Porque ele não apareceu para votar. E quem votou para ele foi o mesário. Entendeu? Então não vai aparecer na pesquisa de boca de urna a intenção de voto da pessoa ausente. Agora, é evidente, tá certo? Então, você quer entender se tem manipulação no processo eleitoral, nas urnas eletrônicas, é só fazer, né, uma avaliação como é que se comporta os institutos de pesquisa e se existe algum atrito entre institutos de pesquisas, entendeu, com a realidade. Se houver problema nos institutos de pesquisas, é porque tem manipulação durante a votação nas urnas eletrônicas. Isso é óbvio, gente. Não precisa ter 2 neurônios para você entender isso. Entendeu? Caiu um neurônio no chão, você põe na cabeça, juntou, ou deixa ele no chão. Com um neurônio você resolve isso. Entendeu? Vamos continuar lendo aqui para vocês. Estou falando rápido? É porque eu quero fazer um vídeo mais lento. Você gosta de... eu não tenho tempo, João, mas vamos lá. Aí, por que não teve pesquisa boca de urna apenas este ano? Apenas este ano, isso em 2022. A diferença deste ano para os demais é que, por decisão do TSE, o horário de votação das eleições de 2022 foi unificado em todo o país. Isso significa que todas as sessões eleitorais funcionarão das 8 horas às 17 horas pelo horário de Brasília, inclusive nas regiões de fuso horário diferente. O que isso tem a ver, gente? O que isso tem a ver? Isso aí até facilita. Por quê? Porque você vai fazer a pesquisa em tempo real no Brasil inteiro. É o contrário. Você está percebendo? Como é que o UOL faz a merda e coloca você... E muita gente que tem cérebro de galinha, entendeu? Vai na onda e acredita. Ou não pesquisa, ou não entende, ou não quer saber, entendeu? Acha que gosta de virar massa de manobra, ser esse cidadão... Deixa para lá. Então vamos falar. Então vamos continuar mostrando para vocês aqui. Então tá bom. Como o horário de votação unificado, será possível também iniciar simultaneamente a apuração em todo o Brasil. A contagem de votos e a divulgação parcial dos resultados deve começar às 17 horas, logo após o fechamento das sessões eleitorais. O IPEC, que é o antigo IBOP, que foi descaracterizado pela queimação de filme, o IPEC foi fundado em fevereiro de 2021 por executivos do IBOP, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento de marca após 79 anos. Balela, entendeu? Porque queimou o filme mesmo e aí, vamos mudar de nome para ver se a gente recupera a credibilidade. É a laranja chupada, pega o bagaço, joga fora e vai buscar outra laranja, tá certo? Em 2018, o extinto IBOP realizou uma pesquisa de boca de urna no segundo turno, apontando o então candidato Jair Bolsonaro como vencedor das eleições à presidência da República, com 56% das intenções de voto contra 44% de Fernando Haddad. Na ocasião, foram entrevistados 30 mil eleitores e o intervalo de confiança estimada de 99%. Então, em 2018, eles fizeram essa pesquisa de boca de urna. Por quê? Porque eles queriam saber mesmo. E porque eles tinham certeza que o Haddad não conseguiria superar o Bolsonaro. Mas eles queriam mostrar que o Haddad teve 44% de votos. 44% de votos. Que, na verdade, não teve. Teve menos. Está entendendo? Por quê? Porque o Haddad não tinha penetração no Brasil inteiro. Era um candidato insignificante. Foi uma campanha horrível. E a campanha do Bolsonaro ganhou muita densidade, além daquela coisa que tentaram esfaquear o homem, fez dele uma vítima. E quando a pessoa vira vítima, vira Marte. E quando vira Marte, entendeu? A população abraça. Por quê? É assim que nascem os mártires. São injustiçados, pessoas injustiçadas, que a pessoa fica com, eu sou humano, eu não gosto que faça maldade com alguém. Então você vai tomar partido por aquela pessoa. Por quê? Porque você está percebendo que ela está sendo injustiçada. E aí o Bolsonaro ganhou aquela onda que cresceu em torno dele. Mas era preciso justificar. Não, o Haddad teve 44% de intenções de votos, entendeu? Mas, na verdade, o que aconteceu nas eleições de 2018 não foi para eleger o Haddad, nem para mostrar que ele teve uma votação boa. Entendeu? Por quê? Porque nas eleições de 2018 trocou-se 2/3 do Senado. Está entendendo? 2/3 do Senado. Está entendendo? E aí o trabalho do pianista
vai no Senado também, porque é majoritário. Você descarrega o voto numa pessoa só. E aí você concentra, ó, não vamos fazer presidente, vamos fazer um Senado forte, porque com o Senado forte a gente consegue controlar esse governo do Bolsonaro. E aí descarregaram os votos com grande intensidade em cima de candidatos do Senado que fosse fazer oposição ao governo Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro teve dificuldade de avançar, entendeu? No seu governo. Por quê? Porque tinha lá um Pachequinho que foi plantado lá como presidente do Senado, que impedisse qualquer ação que pudesse dificultar, né, a progressividade do Poder Judiciário, né, para avançar acima das possibilidades legais para interferir no governo do Bolsonaro. Então, aquela coisa de não, o STF está conspirando contra o governo do Bolsonaro, aquela coisa toda, aquele clima de tensão criado entre o governo Bolsonaro e o STF só foi possível manter, por quê? Porque o Pachequinho travava qualquer ação que pudesse limitar esse abuso de poder do Poder Judiciário. Entendeu? E quem botou o Pachequinho lá? Foi essa turma. O Pachequinho é produto desse grupo de poder, né, que manipula esse processo eleitoral. Então isso aí é uma coisa evidente. O Arthur Lira não. O Arthur Lira foi presidente da Câmara, a Câmara dos Deputados não recebe uma ação tão direta do mesário pianista, por quê? Porque ali é voto proporcional. O que é o voto proporcional? O voto proporcional é aquele voto que você... ele é esparramado. Então, por exemplo, você tem uma chapa de candidato para presidente, você tem um candidato a presidente, aí um candidato a governador e um candidato a senador, tudo na mesma chapa, tá certo? Como ano passado, como em 2018 trocou-se 2/3 do Senado, então 2 senadores. Então você tinha um para presidente, né, um para governador e para 2 senadores. Você ia eleger 2 senadores. Então isso é voto majoritário, você descarrega voto num só, daquela legenda, daquele partido, daquela força política. Está entendendo? Agora para deputado não, cada partido lança, quer dizer, um candidato a presidente, um candidato, né, a governador daquele estado, mas para deputado é uma quantidade enorme de deputados. Então aquilo vai proporcionalmente sendo distribuído pelo eleitorado. Aí o pessoal fala assim, você não acredita na urna eletrônica, então por que você está reclamando da urna eletrônica? Você foi eleito deputado por ela. Justamente porque a ação do mesário pianista não interfere com tanta força no processo para eleger a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o voto é raliado, é distribuído assim, ó. Não dá para o mesário pianista falar assim, eu vou descarregar o voto em cima desse aqui e vou trazer os outros deputados comigo. Não acontece isso. Está entendendo? Quer dizer, existe uma ação, mas é muito pequena, ela não interfere tanto. Por isso que existe esse problema do Lula hoje, né? E sempre teve com a Câmara dos Deputados, porque ele nunca conseguiu fazer a maioria na Câmara dos Deputados. A necessidade de aumentar o número de ministérios, né, de crescer, inchar a máquina, para quê? Para cooptar esses parlamentares que foram eleitos, né, para fazer a maioria no governo, para poder votar os projetos deles. E aí cria esse processo de corrupção, que é uma vergonha, né? Porque vira tudo uma casa da mãe Joana. E aí quem sofre com isso é a democracia, é o povo brasileiro. Então vou continuar lendo aqui, né? Para vocês terem ideia de onde... O Datafolha fará pesquisa boca de urna? Aí é a mesma matéria do UOL ainda, tá certo? O Datafolha, que é da Folha de São Paulo, que é do UOL, que é dessa turma de político que também bem de esquerda, né, que sempre usou o Datafolha, sempre foi, né, não preciso nem falar. O Datafolha também não fará pesquisa boca de urna nas eleições de 2022. A diretora do Instituto, Luciana Chong, confirmou a informação ao UOL. A empresa não realiza este tipo de levantamento nas disputas presidenciais desde as eleições de 1998. Por quê? Porque em 1998 para cá criou-se as urnas eletrônicas. E a gente sabe que a Folha de São Paulo sempre apoiou o PT. Então, ela sabe que se você fizer uma pesquisa de boca de urna, você vai ter um contraste entre o que o eleitor votou no dia da votação com o resultado da eleição. Por quê? Porque a ação do mesário pianista não é identificada na pesquisa de boca de urna. Porque o mesário pianista vota no lugar de quem não foi às urnas eletrônicas. Ele pega o voto da abstenção e vota no lugar de quem não foi.
Então, como é que você vai fazer uma pesquisa? Já, peraí, como é que você vai pesquisar na boca de urna aquele que não foi votar, em quem ele votou? Aí, por isso que o Datafolha não faz as pesquisas de boca de urna desde 1998, entendeu? Ele não quer queimar o filme. Foi, pô, eu sei que não vai bater com o resultado da urna, entendeu? Porque eu conheço a mãe do mesário pianista, e aí não faz, entendeu? Tá. Agora tem essa matéria aqui, ó. Aí você fala, João, mas isso aí é verdade mesmo, o negócio está complicado aí no meio do... Agora eu vou falar aqui para vocês, ó, por que existe esse conflito, e a turma entendeu? Dos políticos sempre tiveram uma briga com esse negócio de instituto de pesquisa. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa matéria que saiu no Correio Brasiliense. Senador pede instalação de CPI dos institutos de pesquisas. Entendeu? Então eu vou ler para vocês aqui, ó. E pesquisa aí depois você vê o tanto de informação que tem sobre essa briga de instituto de pesquisas, entendeu? Com políticos, tá certo? Então vamos ler aqui, ó. Deputado protocolam pedidos de CPI contra institutos de pesquisas. Documento de autoria do deputado Carlos Jorge, PL do Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, reuniu 179 assinaturas para criar, né, a CPI dos institutos de pesquisas. Deputados aliados ao governo protocolaram nesta sexta-feira, 21, um pedido de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara para investigar os institutos de pesquisas. O pedido tem como autores os deputados federais Carlos Jorge, do PL do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Eles alegam haver uso político dos institutos de pesquisa eleitorais a fim de influenciar o resultado das eleições em favor de determinados candidatos, partidos ou espectro político. O documento colheu assinaturas de 179 deputados, a maioria de partidos aliados ao presidente Jair Bolsonaro, como o PP e republicanos. Na época eram aliados, né? É a turma do centrão, que gosta de ficar por cima do... É água e óleo. Óleo nunca quer ficar por baixo da água, né? Então mudou o partido, mudou quem foi para o governo. Passou para o PT. PP, vai tudo para lá. Há também assinaturas de parlamentares do Novo, do MDB, do PSC, do União Brasil e do PDT. Tá certo? Serão investigadas as pesquisas a partir do ano de 2014 até as eleições de 2022. Entram na investigação os pleitos para prefeito, governador, senador e presidente da República. Os institutos de pesquisa se tornaram um alvo de questionamento da base governista após o primeiro turno das eleições por causa da diferença entre os resultados das urnas e as projeções para as disputas presidenciais feitas nos dias que antecederam o pleito. Contrastes também foram observados nas disputas estaduais. Para a instauração de uma CPI é necessário, no mínimo, 171 assinaturas. Agora, cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, analisar o pedido. Ele já indicou que daria andamento às instalações da CPI e se os pré-requisitos forem preenchidos. O regimento da Câmara estabeleceu prazo de 120 dias, prorrogável por 60, mediante deliberação do plenário para a conclusão dos trabalhos da CPI. CPI também corre no Senado. O Senado também tem um pedido de abertura da CPI para investigar institutos de pesquisas eleitorais com as assinaturas necessárias, ao menos 27. No entanto, ainda não há previsão de o requerimento ser lido em plenário pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o Pachequinho, que vocês tanto adoram, né? E que agora está sendo aí uma das personagens. E aí você pergunta para mim, João, e aí, essa CPI saiu? Não saiu. Né? E aí a Justiça Eleitoral entrou em cima, todo mundo entrou em cima, né? Não pode pesquisar, que isso, vai tirar a liberdade do cara. Não. Então, gente, isso é a coisa mais evidente de que há manipulação no processo eleitoral. Por quê? Porque os institutos de pesquisa que apresentam dados estatísticos, matemáticos, é uma ciência exata, entendeu? A hora que se confere, você vai bater o que os institutos de pesquisa têm com resultados das urnas eletrônicas, você vai ter essa discrepância, você vai ter essa incongruência. E aí você tem essa nítida sensação de que o processo é maculado. Por quê? Porque se tem conflito existente entre a matemática dos institutos de pesquisas com o resultado das urnas eletrônicas e com a manipulação do processo eleitoral, com certeza você vai entender também que tem manipulação
dentro do processo das urnas eletrônicas, tá certo? Então, agora nós estamos entrando em 2024, vem aí as pesquisas, né? E aí, o que é a intenção? Olha, vamos tentar colocar o nosso candidato dentro do páreo. Vamos colocar ele como, por exemplo, com a intenção de votos que possa ser polarizado, porque a turma vai falar assim, fica entre esses dois, então eu vou ficar no menor, eu vou no menos pior. Então, vamos pegar o estado de São Paulo, por exemplo, tá certo? A capital de São Paulo. São Paulo é uma capital que eu vou te contar para vocês. A renda bruta dela, o PIB de São Paulo, o PIB de São Paulo passa o PIB de muitos estados, ou quase todos os estados do Brasil, né? Então a Prefeitura de São Paulo é uma peça-chave e ela é instrumento hoje do nosso debate aqui. Aí você tem, né, essa questão da disputa pelo São Paulo. Lá tem o Boulos, né, que é a preferência do PT, eu acredito, né, que o Boulos é a cara do Lula, né, gente? Se eu falasse, olha, se eu fosse se eu fosse o Boulos, eu até faria um exame de DNA, viu? Porque vai ter similaridade com, né, o estereótipo do Lula. É um jeito de falar. Você pega o Lula novo, é o Boulos falando. Entendeu? Então, esse cacuete, essa coisa toda, o Boulos parece que é filho do Lula. Né? Parece, tá? Mas eu não tenho o DNA para saber. Mas, enfim, é a preferência do PT. Né? Talvez seja o candidato do PT. E aí, o que acontece? Vamos colocar o Boulos como, né, polarizar em torno do Boulos. Porque aí você tem o Boulos no segundo turno. Tá certo? Aí o Instituto de Pesquisa fala, começam a levantar o Boulos, chama atenção, Boulos e fulano de tal. Né? E tem um candidato lá em São Paulo que é muito forte, que foi um deputado, eu esqueço o nome dele, o deputado que trabalhou na CPI do MST, né? Acho que é Ricardo... Não, como é que é? Um que o Bolsonaro gostava muito dele aí, foi do grupo do Bolsonaro. Se esse cara sair candidato, entendeu? A briga vai ser muito grande, porque esse cara está quase eleito. Ele tem uma votação expressiva. Ele nem precisa de partido grande, nem precisa de muito fundo partidário, não, entendeu? Então tem ali aquela jogada do PL, né? A gente não quer ele, porque ele é ultradireita, aquela coisa radical, papapá, né? Mas se ele sai candidato, meu amigo, por qualquer partido, se ele se rebela, fala, Bolsonaro, gosto muito de você, mas eu vou sair candidato, vou pegar um partido nanico aí, vou para ele e vou sair candidato. Ele sai e leva, porque a prefeitura, o paulistano, está fechado com esse cara. E aí, meu amigo, não há quem o tire da campanha. Eu falo isso pelo meu feeling, pela minha experiência, entendeu? Como é que ele chama, gente? Pô, coloca aí nos comentários. Pô, hashtag prefeito de São Paulo, fulano de tal, entendeu? Vocês sabem o que eu estou falando. Eu tenho dificuldade de guardar nome, tá certo? Mas eu sei que esse cara, se ele sair candidato, independente de qualquer partido, ele está eleito, tá certo? Agora, tem um Boulos que quer sair candidato, e aí quer polarizar. Se o Boulos polarizar com esse candidato que eu estou falando, eu não estou falando o nome dele aqui, é quase uma eleição de Bolsonaro com Lula reeditada, entendeu? É aquele discurso da direita contra a cara do Lula, que é o Boulos, que é quase filho do Lula. E aí você tem São Paulo, né? ABC Paulista, o PT, o berço do PT é São Paulo, né? Tá ali. É Nordeste. Nordeste não. Nordeste é o curral eleitoral do PT. Agora, o cérebro, o núcleo pensante, a turma que fica ali, né? A turma dos sindicatos, aquela coisa toda, é São Paulo. São Paulo é o carro-chefe de tudo nesse país, né? Ali acontece muita coisa. Então, se polarizar Boulos e esse candidato que eu estou falando, entendeu? Aí as pesquisas eleitorais vai ter um problema danado. Os institutos de pesquisa vão ter que passar uma perda danada, porque nós vamos ter que levantar o Boulos, vamos ter que levantar o Boulos. E aí, meu amigo, se deixar, o mesário penista faz o serviço lá na capital de São Paulo. Faz. Porque São Paulo foi um dos estados que mais teve voto após as 17 horas. Ou seja, o mesário pianista atuou ali com muita densidade. Embora o Bolsonaro tenha, né, ganhado em São Paulo, porque é muitos eleitores, né, e o estado no interior de São Paulo é muito conservador, a capital já tem aquela coisa, né, o pessoal da esquerda está muito ali focada, então é muito possível, né, que haja isso.
Então, independente disso, eu chamo a atenção para essa questão. Agora, mais importante de tudo, é que você continue apostando na Comissão Parlamentar Cidadã de Inquérito, que agora ela é permanente, mas ela depende de você para continuar existindo. Tá certo? Qualquer valor que você possa doar aí para o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, você vai estar contribuindo para ajudar a nossa comissão. E pode contribuir também adquirindo o nosso mesário pianista, tá certo? Acima de R$20, qualquer valor que você mandar, e você mandar esse recibo para o nosso WhatsApp aqui, ó. Cadê minha bica acabando aqui, ó. Aí minha bica acabando, eu mudo só a canetinha aqui, porque eu sou econômico. Então tá. Aí você pega o recibo que você mandou do JP Notícias, do Pix, manda para o nosso WhatsApp, nosso WhatsApp 99618000, e a gente vai enviar para você, tá, o nosso relatório que mostra tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais. Você vai ficar por dentro. Não é que a gente quer pacificar o país, gente. Para pacificar o país, você tem que corrigir essas malandragens. E para corrigir essas malandragens, você tem que ficar instruído. Você tem que entender como é que a política funciona nesse país. Não é questão contra pessoas. Eu não falo contra pessoas, não meto mal em ninguém, não sou de ficar defendendo ideologia A, ideologia B. Eu sou prático, tá certo? Eu vou num problema. Sabe? É igual um médico. Você vai lá fazer uma consulta, o cara fala assim, olha, o que você quer que eu faça? Olha, você pode estar com isso, pode estar com aquilo, entendeu? Pode ser psicológico, pode ser emocional, pode estar... Falei, não, peraí, deixa eu tirar uma radiografia. Não, o seu problema está aqui, ó, é nesse osso, tem esse probleminha aqui, ó. É só fazer uma raspagem, tira esse negócio aí, tá? Resolvido o seu problema. Pronto. É isso. É um diagnóstico do problema. Resolveu o problema, você resolve o problema do Brasil, da democracia. Tá bom? Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe e protejam todos vocês. Comente, gente, curta e compartilhe. Eu não pago para funcionar isso aqui porque eu não tenho recurso para isso. Se vocês quiserem que essas informações ganhem densidade e chegam na opinião pública, você não vai ver isso aqui em outro jornal, em outro lugar, não. Você só vai ver isso aqui. Então, não fique alheio a esse processo. Compartilhe, curta, comenta. Você vai impulsionar esse vídeo assim. Tá certo? Tá bom? Um abraço, fique com Deus.